Você está ouvindo o podcast Igreja Rumo à COP30, uma produção da Articulação Nacional da Igreja para a COP30 e do Mais Brasil. Aqui, conectamos fé, juventude e o cuidado com a casa comum. Fala, povo de Deus que nos escuta! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Igreja Rumo à COP30. Estamos juntos nessa caminhada que une fé, juventude e compromisso com a casa comum. Eu sou Guilherme Freitas, comunicador da rede na cena de juventude Mais Brasil, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é urgente: eventos climáticos extremos. Qual é o papel da igreja diante desse cenário? Para nossa conversa, para essa nossa partilha, nós recebemos duas convidadas aqui muito especiais. Nossa primeira convidada é Jacira Terezinha Dias Ruiz. Ela que é assistente social e mestre em serviço social e políticas sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, secretária executiva da Caritas Brasileira Regional também do Rio Grande do Sul, e integrante da Comissão Nacional de Meio Ambiente, Gestão de Risco e Emergência, SUMAGRE, da Caritas Brasileira. Ela atua há 15 anos na Caritas, especialmente em iniciativas ligadas ao meio ambiente e à gestão de riscos, buscando construir um mundo melhor para gerações presentes e também futuras. Ela é mãe e avó e dedica-se à sua vocação cristã, como um mandato divino, cuidando da terra, mas também dos seus habitantes. E a nossa outra convidada, também muito importante, uma alegria receber ela aqui, nossa querida irmã Rose Bertoldo. Ela que é irmã do Imaculado Coração de Maria e ela também é secretária executiva do Regional Norte 1 da CNBB. Integrante da rede Um Grito pela Vida e da rede Clamor Latino-Americano, ela atua na promoção de iniciativas da igreja voltadas à justiça social, à defesa da vida e também à proteção dos mais vulneráveis. Minhas queridas, sejam muito bem-vindas a essa conversa. Eu queria convidar vocês, então, para darem um alô aí para quem nos escuta. Jacira, por favor. Olá a todos e a todas, nossa saudação e gratidão por esse convite em nome da Caritas Brasileira e da Igreja também aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo convite. Meu abraço grande a cada um de vocês que estão conosco e desde Manaus, meu abraço a todos e todas. Muito bem, agora que nós já nos conhecemos um pouquinho, né, para nós começarmos a nossa conversa, eu queria que vocês partilhassem um pouco conosco da trajetória de vocês, né? Jacira, começando contigo, queria que você comentasse para nós, né? Você que tem acompanhado de perto algumas situações de emergência, desastres socioambientais, né? Especialmente no sul do nosso Brasil. Como que a sua caminhada dentro da Caritas, dentro da igreja, foi moldando esse compromisso, né? Essa sua questão de gestão de risco, a temática da justiça socioambiental, como é que isso entra na sua vida? Olha, eu estou na Caritas Regional do Rio Grande do Sul há 15 anos. Logo que eu cheguei na Caritas, estava sendo desenvolvido um projeto de prevenção de emergências chamado Prevenção de Emergências Construindo Comunidades Mais Seguras. E esse projeto, ele traçou um caminho em 4 dioceses e ele trouxe vários aprendizados para mim pessoalmente, né? Mas para toda a rede Caritas, especial no Rio Grande do Sul. E nós trabalhamos especialmente recuperação de fontes de água, onde havia estiagem, e construção de cisternas. Como o tempo foi passando, o que a gente foi percebendo? Uma intensificação dos eventos, uma diversificação dos eventos climáticos cada vez mais severos e imprevisíveis, né? E atingindo cada vez um número maior de pessoas. Então a gente foi caminhando também na perspectiva de ampliar um olhar mais aguçado, mais crítico sobre as causas das questões climáticas e também trabalhando numa direção de construir estratégias metodológicas de atenção, de enfrentamento, de acompanhamento às comunidades e famílias atingidas. Então eu fui aprendendo na Caritas, eu não vim para Caritas porque sabia algo disso, né? Então eu fui me moldando na Caritas e essa área de atuação Magre contribuiu imensamente para a gente ir construindo nossas trilhas, que a gente até chama assim, né? A nossa metodologia de atuação.
Muito bem, Jacília. E você já nos diz aí e nos mostra, né, que a nossa vida é sempre um constante aprendizado, né? A gente precisa se colocar à disposição, né, se colocar num caminho, e o caminho vai nos ensinando como caminhar também. A senhora, irmã, na sua atuação, né, hoje mais especificamente no norte do Brasil, acontece numa região que é marcada por, eu imagino que muitos desafios ambientais, sociais, de maneira muito intensa, assim, né, que toca a vida de muitas pessoas, de modo especial também a questão das crianças, dos nossos adolescentes, dos jovens, né? A atuação onde a senhora tem mais incidência. Queria que a senhora comentasse para nós, assim, como é que começa essa sua caminhada com este público, com essa realidade, né? Como que essa missão inspira a sua dedicação a essas comunidades e a defesa da vida? Eu já estou na Amazônia há 13 anos, mas desde o início, né, da minha formação enquanto irmã, né, enquanto religiosa, eu tenho trabalhado nessa dimensão de prevenção às violências, principalmente de crianças, adolescentes, jovens, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Ao chegar na Amazônia, a gente tem percebido como isso tem afetado, né, essas populações. E nesse tempo que a gente também tem trabalhado e tido um olhar, né, mais específico para a questão das mudanças climáticas, a gente percebe, né, a partir da experiência de estar nos territórios, como a vida é ameaçada. E não só a vida das pessoas, né, mas a vida da natureza, a vida da casa comum. E isso nos impulsiona, né, eu posso dizer, me impulsiona a sempre mais doar a vida, gastar a vida nesse cuidado de todas as pessoas que são violadas, seus direitos, a sua dignidade. Bem, mas tem uma coisa que eu tenho aprendido com esse podcast, ouvindo os vários testemunhos, é que aquilo que o nosso saudoso Papa Francisco tanto nos instigava ao dizer que tudo está interligado, isso é um fato, né? A nossa vida, enquanto seres humanos, também está ligada à questão ambiental, à questão da casa comum, porque somos todos criaturas de Deus, né? Somos todos criaturas de Deus e a gente precisa ter essa percepção de cuidado, né? De cuidado conosco, mas também com isso que está ao nosso redor. Para nós aprofundarmos agora então, né? Entrarmos de maneira mais intensa no tema do nosso episódio de hoje, queria perguntar para ti, Jacília. O Brasil ele tem enfrentado cada vez mais eventos climáticos extremos, enchentes, secas severas. Quais que são os principais desafios que as comunidades mais vulneráveis enfrentam diante dessas situações? Como que isso tem sido, né? Como que a igreja tem participado disso tudo? O que precisa mudar diante dessa realidade? Olha, até pegando aí um gancho do que vocês falavam anteriormente, né, de que tudo está interligado, eu falava que estou na Caritas há 15 anos, né, e a Laudato Si fez 10 anos esse ano, e para nós que estávamos já trabalhando questões socioambientais, assim como uma prioridade, foi um alento. Essa Laudato Si foi uma ferramenta e tem sido, continua cada vez mais uma ferramenta muito importante de fundamento, né, da nossa atuação. E uma das coisas que eu acho que uma contribuição importantíssima é essa que a gente estava falando, de que tudo está interligado. Trazer essa percepção da casa comum foi algo que foi sendo construído, foi sendo sensibilizado para isso. Infelizmente, os eventos extremos comprovam isso, que está tudo interligado. O que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul tem tudo a ver com a Amazônia, tem tudo a ver com o Cerrado, tudo está interligado mesmo, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acredito que um dos principais desafios que nós, enquanto igreja, precisamos enfrentar é trabalhar uma formação permanente do ensino social da igreja, dos documentos, que nos conduza massivamente, enquanto cristãos católicos, para o compromisso com as questões socioambientais. Porque, num dado momento, nós parecíamos que não estávamos fazendo a nossa missão de Caritas, porque estávamos lidando, que tem a ver com isso. Hoje ninguém questiona mais, né?
Mas eu acho que a gente precisa trabalhar numa incidência maior, uma incidência política. E a igreja tem uma grande credibilidade, suas pastorais, né, seus organismos têm uma grande credibilidade e deve, a partir disso, construir estratégia de incidência política na questão socioambiental e climática. Mas eu acho que, de modo especial, nós precisamos de formação metodológica também, porque as pessoas são muito sensíveis e solidárias para fazer uma ação imediata, nossas comunidades. Mas depois, o acompanhamento dos atingidos e atingidas, a defesa dos direitos dessas pessoas, a defesa dos direitos da natureza, aí já é outro patamar. E nós precisamos trabalhar, acho que um grande desafio é perceber que todo ser vivo é sujeito de direito, porque é criatura de Deus, porque foi criado por Deus. O primeiro mandamento que Deus nos deu foi cuidar da criação. Então, eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade, uma grande missão enquanto igreja, né? E talvez passar, assim, ou articular a ação imediata nas emergências com uma permanente atuação de cuidado do meio ambiente e das pessoas e das comunidades, para que se tenham comunidades mais seguras, para que se tenha condições de vida melhor, né? E isso é uma incidência em diversas políticas públicas, tanto na questão da natureza, da moradia, da saúde, da educação. Quantas pessoas adoecidas mental, emocionalmente a partir dos desastres. Nós estamos vivendo isso aqui. É um desastre a cada dia daquilo que nós escutamos das pessoas. Então, se a gente só atende ali com roupa, calçado, imediato, isso é necessário, mas não basta. Nossa presença enquanto igreja tem que ir de uma forma mais permanente. Acho que esse é o grande desafio. E a incidência nas políticas públicas, como eu já falei. É muito interessante isso que você traz, Jacira, porque uma coisa é aquilo que nós ouvimos falar, né? Eu ouvi falar porque foi noticiado, porque apareceu na internet. Outra coisa é quem pisa e toca esse chão na realidade e sabe do dia a dia, né? Quando você diz que diariamente acontecem catástrofes extremas, porque são vidas que estão sendo afetadas e continuam sendo afetadas, ainda que isso não seja noticiado. Nós estamos aqui para testemunhar isso, né? Eu tenho escutado muitos testemunhos aqui de que a igreja não é a parte do mundo. A igreja não está separada, está inserida, está junto, e por isso nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, precisamos nos comprometer com essa defesa da vida que é ampla, né? E essa luta pela busca de direitos, a seguridade das políticas públicas também faz parte do nosso papel enquanto cristãos, enquanto católicos. Irmã, ouvindo um pouco isso que a Jacira nos comenta, né? Falando desses eventos climáticos, mas que afetam diretamente também a vida das pessoas, né? Os eventos climáticos que às vezes são consequência das ações das vidas das pessoas e que depois ataca de alguma maneira a vida das pessoas também. A senhora também vive essa realidade aí no norte, né? Na região amazônica, ouvindo e tocando tantas comunidades, tantas realidades. Queria que a senhora nos ajudasse a entender um pouco mais, falando desta parte do Brasil, né? Nos dando talvez exemplos de como que essas comunidades têm sentido esses efeitos, né? Este público que a senhora está mais próximo, das crianças, dos adolescentes, de que maneira isso tem impactado a vida dessas pessoas? A gente tem percebido ao longo dos últimos anos, bem concretamente, como essa questão das mudanças climáticas tem atingido, né, as populações da Amazônia. E eu gostaria, assim, de trazer presente um elemento importante para a gente, assim, poder identificar esses grandes impactos. A Amazônia, ela é toda cheia de rios, né? A grande parte da Amazônia, principalmente nessa região do Regional Norte 1, que compreende o estado do Amazonas e Roraima, praticamente para se chegar às comunidades, né, às cidades do interior, a gente ou vai de barco ou vai de avião. Nós temos só uma estrada que liga Amazonas-Roraima, e depois estradas pequenas. Então, todo o transporte é feito por barco, né? E aí que a gente percebe, por exemplo, na época dos rios
secos, né? Então, para chegar uma mercadoria no interior, nas comunidades, né, nas cidades, os custos são altíssimos. Na época das cheias, né, tem outros problemas que também dificultam. Por exemplo, na época da seca, né, além da dificuldade de chegar à mercadoria, nós temos impactos grandíssimos, por exemplo, na questão da educação. As escolas no Amazonas, elas acabam as aulas quando o rio seca, porque não se tem como chegar, né? O transporte não chega, ou então não sai das comunidades para as escolas. Então, isso impacta diretamente na vida das crianças, dos adolescentes, das famílias. E aí a gente sabe, né? Aumenta a questão da fome, porque as crianças também não têm o acesso à merenda escolar. Aumenta a questão da violência, né, das explorações por conta disso. As crianças não têm, muitas vezes, um convívio, uma possibilidade, né, de buscar ajuda, inclusive até nessa questão mesmo da denúncia. Um outro elemento importante, apesar, né, dessa riqueza que a Amazônia tem, dessa questão da água, mas, infelizmente, a água potável é para pouca gente ainda. E aí, com a questão das secas, né? Então, essa dificuldade do acesso e do escassez da água potável, isso também tem impactado muito na vida das populações. E aí, né, quem mais sofre, eu diria, são as crianças, os adolescentes e as mulheres. Aí o aumento das doenças, né, o aumento da verminose. Então, assim, tem impactos gravíssimos na vida dessas populações, né? E aí que a gente percebe a importância, né, de trabalhar essa consciência, né, de que isso afeta diretamente a vida das comunidades. E aí a gente sabe, né, das pessoas, das populações, das comunidades mais empobrecidas. E quando a gente também trabalha essa questão nas cidades, Manaus, que é uma grande capital, a gente também, né, sente esse grande impacto nas periferias, né, na vida das comunidades, principalmente das periferias. E isso comprova que, de fato, tudo está interligado, né? Seja para o bem, mas seja também para as coisas que não são tão boas assim. E por isso a emergência da nossa conscientização, da forma como nós habitamos essa casa comum e como nós cuidamos também desta casa comum. Meus queridos, o tempo aqui passa muito rápido, né? Muito rápido. Queria aprofundar tantas outras coisas, mas acho que vocês já nos provocaram com muitas coisas, né? E para nós começarmos, então, a encerrar esse nosso episódio, eu queria convidar vocês, então, a deixarem uma mensagem, né? Começando pela irmã, queria que a senhora nos dissesse, assim, né? Pensando nas juventudes que nos escutam aqui, também nas juventudes que são tão plurais nos nossos Brasis, né? Nas várias vertentes que existem no Brasil. O que a senhora diria para eles, assim, né? A partir dessa perspectiva, dessas provocações, de maneira que aqueles têm o desejo, né, desse engajamento na defesa da vida, na defesa da casa comum, como que eles podem, né, se envolver? Que mensagem deixar para eles que os motivem para que não desanimem, para que continuem realizando esse sonho? Eu sou uma mulher de muita esperança. Eu acredito muito na infância, na juventude, né? Nós temos muitos espaços, iniciativas de cuidado da casa comum. E nesses espaços a gente tem encontrado muita juventude. Nas escolas, nas nossas comunidades, todas as iniciativas, né, que foram realizadas em vista da campanha da fraternidade, né, que versou e versa ainda o tema da ecologia integral, a gente tem se deparado com muita gente, muitos jovens, fazendo muita coisa boa nessa dimensão do cuidado da casa comum. E eu diria assim, né, você que é jovem, que nos escuta, a partir da sua experiência, a partir do seu território, da sua comunidade, somar forças com tantos grupos, com tantas iniciativas bonitas que acontecem. E hoje também o espaço, né, de conhecimento, de aprofundamento dessa questão, por exemplo, né, desses impactos das mudanças climáticas, a gente tem o acesso, por exemplo, através da internet, né, das redes. Então, buscar também
né? Você que é jovem, que gosta, né, de transitar nesses meios, também buscar conhecer quais são as iniciativas e aquilo que é possível fazer nesse cuidado da casa comum. Individualmente, mas sobretudo coletivamente, né? Animando, incentivando outros jovens nesse cuidado da casa comum. Jacira, que mensagem você deixa não só para as nossas juventudes, né, mas também para as comunidades de fé que passam por essas situações, né, de enfrentamento nessas vulnerabilidades diante das mudanças climáticas e ainda mais, né, nos provoque, né, de que maneira nós podemos nos engajar, o que pode ser feito diante disso. Eu diria o seguinte, eu sou uma atingida também, porque eu moro em Canoas e o nosso bairro também foi atingido, eu também fui resgatada. Depois de 15 anos trabalhando na outro lado, eu fui incluída no lado dos atingidos, né? Então, hoje eu falo também de experiência. E continuei e continuamos sem pensar nas nossas perdas, porque tinha muitos outros necessitando demais, né? E nesse caminho de mais de 2 anos de enchente, porque nós tivemos 2 anos, um da maior, né? Mas em 2023 também, a gente esteve em contato com muita dor, muita perda, muito sofrimento. E nós tivemos uma ação que ficou bem conhecida, que ela continua até hoje, que é a Missão Sementes de Solidariedade. Nós atendemos em 2 anos mais de 5.000 famílias, com um coletivo de mais de 20 organizações, do campo da igreja e do campo dos movimentos sociais. E nós atendemos famílias de agricultores familiares que ficam abandonados nas emergências. Levamos escuta, levamos abraço, solidariedade e oferecemos um kit de sementes e mudas, na lógica da Laudato Si. Ao fazer isso, a gente pensava que era uma forma de cuidar de si mesmo também. Quando eu planto uma flor, quando eu planto uma verdura, quando eu planto uma árvore, eu estou cuidando dela e ela está cuidando de mim. E isso é uma grande realidade. Tem um músico aqui, um cantor popular, o Antônio Gringo, que tem uma música que diz: a gente cultiva a terra e a terra cultiva a gente. No estribilho, é muito bonito. Então eu queria deixar uma mensagem para as famílias, as pessoas atingidas, que estão sofrendo, que não desanimem, que peguem realmente isso como uma forma de cura, cuidar de algo assim que vá crescendo, que vá florescendo, que tu vá vendo assim, e isso vai também contribuindo para trabalhar as perdas que não foram poucas, foram materiais, foram simbólicas, imateriais, foram de vidas, e leva tempo para a gente fazer isso. Precisamos de muita fé, de muita solidariedade. Tivemos também aqui experiências com juventudes. Numa escola atingida aqui de modo especial, onde a Caritas está desenvolvendo um projeto, a juventude da escola fez uma conferência escolar sobre a questão climática e ambiental e o que eles viveram. E tiraram várias ações que foram votadas. E a mais votada foi plantar árvores e recolher resíduos, lixos, né? Que estão tratados como lixo, não como resíduos. E a gente achou isso uma iniciativa muito bonita da juventude, né, de estar, também uma forma, nós estamos vendo, isso é nossa responsabilidade. Eu tenho 66 anos, já sofro os impactos das emergências, né, e de toda essa questão climática, mas quem é jovem hoje, quem é criança hoje, se nós todos não fizermos, vão sofrer mais no futuro. Terão mais vida pela frente. Então está nas mãos de todos nós. E a juventude, as crianças, os adolescentes, porque nessa escola é uma escola de ensino fundamental. Então são mais crianças e adolescentes, né? Que capacidade de pensar o presente e o futuro eles têm, né? Então, eu aposto também, irmã, muito, e Guilherme, muito, muito nas juventudes, nas crianças. Eles têm uma abertura muito maior do que nós. Então, sigamos. Acredito que nós temos um caminho pela frente e a própria articulação da COP30 e da Igreja Rumo à COP também é uma oportunidade de nós fomentar engajamentos nesse campo socioambiental com
com toda a população, mas especialmente com as juventudes. Existe muita coisa que pode ser feita, né? A gente pode, como eu dizia no começo, acho que a gente precisa colocar o nosso coração à disposição e Deus vai conduzindo também os nossos passos, né? Eu queria agradecer, assim, imensamente a vocês, Jacira e irmã Rose, por essa escuta, pela partilha de vocês, pelo testemunho de fé que vocês nos dão, justamente nesse compromisso com a justiça socioambiental e com a ecologia integral, né? E você que nos escutou até aqui, né? Se você sentiu seu coração também provocado, incomodado por esse chamado, faça um convite para você. Nos siga aqui, o podcast Igreja Rumo à COP30, nos siga no Spotify, também no YouTube, no Magis Brasil, e compartilhe esse episódio, né? Vamos fazer multiplicar essa nossa conversa aqui, dentro das nossas comunidades, dos nossos grupos de jovens, nas nossas pastorais. E nós estamos aqui habitando o ambiente digital. Então, queria fazer o convite também para a Jacira, para a irmã, para vocês deixarem aqui também, né? Se as pessoas quiserem acompanhar mais as ações que vocês realizam, os grupos que vocês participam, por favor, fiquem à vontade agora para divulgar aí as redes sociais de vocês. No Regional Norte 1, nós temos um site, né, da CNBB Norte 1, que a gente também tem publicado muitos textos com relação a essa temática. A Arquidiocese de Manaus também tem um site, tem produzido material muito bom com relação à pastoral da ecologia integral nesse cuidado. E nós estamos preparando, vamos realizar um multicom, onde vai ser produzido muitos textos, né, bons, que depois vão ficar aí também registrados, que a gente pode visitar, né? Então temos muitos espaços legais para a gente também. Eu sempre digo, quando a gente posta alguma coisa, né, para mim sempre deveria ser o símbolo de sementes, que a gente vai espalhando, né, e quando cai em terra boa, vai gerando frutos, né, vai produzindo. E nós também, a Caritas, tem o Facebook, tem o site da Caritas, Caritas RS, @caritasrs.org.br, o Instagram, @caritasrs, e ali também tem todas as ações da Caritas brasileira e da Caritas regional, em todas as áreas de atuação, mas também especificamente nessa temática que a gente está tratando hoje. Muito bem, agora a gente já sabe onde se encontrar também aí nas nossas redes sociais, no ambiente digital. E você que nos escuta, convido também para seguir a página das instituições que somam no parceria junto conosco nesse projeto deste podcast. Além do Magis Brasil, nós temos também aí a CNBB Nacional, Caritas Brasileira, CRB Nacional, Replan Brasil, Movimento Laudato Si. E existem muitas ações acontecendo, né? Se todo mundo se der a mão, a gente consegue chegar junto e mais longe. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nós nos encontramos no próximo episódio. Um abraço e até lá. Igreja Rumo à COP30. Juventude, fé e ecologia integral em movimento.